Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 29 apenas. Continuando a falar, tendo como tema principal a plenitude de Cristo, trabalhando esta verdade da igreja, sendo a plenitude de Cristo. Nós vamos falar hoje sobre a nossa semelhança com Cristo. O tema dessa noite é semelhantes. Me sinto tentado a cantar um hino, acho que ele é um pouquinho difícil. De repente, no final, eu canto, mas eu vou respeitar os músicos, eu cantaria a capela se eu for cantar. Um hino que tocou muito o meu coração desse retiro, não o conhecia, embora seja um hino antigo, e o pastor não conhecia hino antigo, é até estranho, né? Romanos capítulo 8, versículo 29. Diz assim, todos acharam amém? Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo e os irmãos acompanhando. Diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler juntos? Pois aqueles que de antemão conheceu... Desculpa, vamos ler de novo, o pastor atropelou aqui. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante de Ti. Pai, eu me coloco aqui completamente insuficiente e incapaz. Mas o Teu Espírito Santo pode me usar e eu peço que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos e que o Senhor, mediante o Teu Espírito Santo, venha levar esta palavra aos nossos corações. Que saiamos daqui impactados por esta palavra para a glória do Teu santo nome. Eu te peço em nome de Jesus e todos digo amém. Temos aprendido sobre o valor imensurável da igreja. A igreja, ela é mais importante do que nós pensamos. Nós não conseguimos compreender a importância da igreja como deveríamos. E entender a igreja, a importância da igreja, o valor da igreja é igualmente entender o nosso valor, a nossa importância e como é importante aquilo do que nós fazemos parte. Você faz parte, queridos. Quantos estão em Cristo Jesus aqui nessa noite? Amém. Você faz parte daquilo que há de mais fantástico, belo e poderoso nesse mundo. Como igreja de Cristo, como membros do seu corpo, nós precisamos entender essa grandeza. Isso Paulo tenta fazer, ou melhor, ele tenta explicar e ele ora para que os crentes de Éfeso consigam entender isso. A grandeza do poder de Deus que operou na vida dos cristãos e aquilo que Deus fez, não somente por nós, mas em nós. Você faz parte de um projeto muito maior do que você pode imaginar.
Eu não sei se talvez você tenha uma baixa autoestima e acha que nunca participou de algo importante. Eu quero dizer hoje para você que você faz parte daquilo que há de mais importante na face da terra. A igreja. Meus amados. A igreja, segundo a palavra de Deus, que é o corpo de Cristo. E como nós aprendemos nesse texto até difícil de compreender, de entender, de que a igreja, repete isso comigo, a igreja é a plenitude de Cristo. E para que não fique nas minhas palavras, nós possamos recordar Efésios capítulo 1, Milena põe para mim, versículo 22, Paulo fala sobre essa grande verdade. Ele vai falar que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça, olha só, como começa já importante já daí. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu Cristo à igreja. Deus coloca Cristo como cabeça e por alguma razão que nós temos aprendido, para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, ele deu Cristo à igreja, ele uniu a igreja. E isso aqui já mostra para os irmãos, já dá uma palhinha, já dá uma sugestão para os irmãos entenderem que isso está falando, sabe sobre o quê? Sobre a autoridade da igreja. A autoridade que a igreja tem sobre todas as coisas. Porque essa igreja está unida a Cristo. Porque Cristo foi dado à igreja. Uma outra hora a gente conversa um pouco mais sobre isso. Aí vai continuar. O deu à igreja, o próximo verso. A qual é o seu corpo. A primeira verdade. E também o quê? A plenitude daquele que a tudo enche e em todas as coisas. Ou seja, o que o texto está dizendo claramente é que a igreja é a plenitude de Cristo. E essa verdade nos ensina que Cristo se revelou, ou Cristo escolheu se revelar às pessoas. Cristo escolheu se revelar ao mundo através de quem? Da igreja. Cristo se faz pleno através da igreja. A igreja é a expressão de quem Cristo é. Vou repetir isso. A igreja é a expressão de Cristo. A igreja é a expressão de quem Cristo é. Expressar é tornar algo conhecido. É revelar algo. Por exemplo, basta você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu amigo, para o seu irmão, e você consegue entender como ele está. Sim ou não? Não é verdade? Vocês estão me enxergando bem? Estão me vendo bem? Então vamos lá. Diga como eu estou. Estou feliz? Embora possa haver um certo fingimento, mas a minha expressão aqui mostra que eu estou alegre. Valeu, Biel. Com raiva. Estou irritado. Pensativo, com dúvida. Você olha para o meu semblante e eu expresso um sentimento. O mundo olha para a igreja e a igreja mostra quem é Cristo. Isso é ser a plenitude de Cristo. A igreja é a expressão de quem Cristo é. A maneira do mundo conhecer a Cristo não é de outra maneira a não ser através da igreja, porque a igreja, repete isso comigo também, a igreja é o reflexo de Cristo. Nós aprendemos isso, estudamos isso aqui de manhã. A igreja é o reflexo de Cristo. Agora, eu sei que essas afirmações chocam os irmãos. Porque Paulo realmente ele não está nem falando sobre o que deve ser, ele está falando sobre aquilo que é. No entanto, nós temos a consciência de que não é isto que está em evidência nos dias atuais. As
especialmente nas mídias, estamos vendo uma igreja que tem nutrido o mundo com escândalos, controvérsias, dúvidas, insegurança, vergonha, brigas, intrigas. A igreja da mídia não passa a segurança. Ou aqueles que se dizem igreja. Isso não é ser igreja. Não é para isso que a igreja existe. Não é para isso que Cristo fundou a sua igreja. Não é para trazer aquilo que tem sido trazido. A igreja deve refletir a Cristo. A igreja deve, queridos, refletir o coração de Cristo. A igreja deve ser um reflexo do amor de Cristo. A igreja deve ser um reflexo da pureza de Cristo. A igreja deve ser um reflexo da simplicidade de Cristo. A igreja tem que ser um reflexo do caráter de Cristo. A igreja tem que ser um reflexo do sentimento de Cristo. A igreja tem que ser um reflexo do pensamento de Cristo. E sim, a igreja também tem que ser um reflexo do poder de Cristo, que salva, que liberta, que cura, que santifica, que restaura. Isso tem que ser a igreja. Esta é a missão da igreja. A missão principal da igreja é revelar Cristo ao mundo. Aleluia. A missão principal da igreja, eu vou repetir, é revelar Cristo ao mundo. A igreja que não revela Cristo, ela está falhando na sua missão. A igreja que não é a expressão de Cristo, ela está falhando na sua expressão. Ou melhor, na sua missão. Sabemos, no entanto, que isso só será possível se cada um dos membros da igreja buscarem esta semelhança com Cristo. Vou repetir. A igreja só vai cumprir a sua missão se cada membro da igreja tiver a consciência desta verdade e buscar ser semelhante a Cristo. E é por isso que o hino que eu falei que eu estou com vontade de cantar fica pulsando no meu coração. Quando cantou lá no retiro, meu Deus, eu vou falar sobre isso domingo. Eu quero ser semelhante ao leão de Judá. Quem conhece? Não, então tá bom. Se o pastor não conhece, quem vai conhecer? Se cada membro da igreja entender essa verdade, ele vai buscar ser semelhante a Cristo. Porque foi para isso que nós fomos predestinados. Foi para isso que nós nascemos. Foi para isso que nós fomos salvos, escolhidos, separados. Entenda, cada um de nós, vocês pequenos que estão aqui, o Bielzinho, o Lucas, Andrew, cadê? Tem mais algum junior aqui que eu não vi? Escondido. Ana Clara, ali atrás os netinhos do Jorge. Quando eles nasceram, se eles estão em Cristo, se eles optam por Cristo, eles nasceram destinados à semelhança de Cristo. Quando você nasceu, o propósito maior do seu nascimento não foi ser um advogado, um contador, um médico, um militar, mas o seu destino é ser semelhante a Cristo. É o que está preconizado, lembra essa palavra bonita que eu usei semana passada? É o que está aconselhado, é o que está insistentemente sugerido na palavra, recomendado, determinado, é que sejamos semelhantes a Cristo. Veja só o texto que nós lemos de Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão
conheceu, porque Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Então, aqueles, olha para o seu irmão falar, eu e você. Aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou, Ele determinou, Ele destinou antecipadamente para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos chamados, escolhidos, salvos, separados para sermos iguais a Cristo. Sermos como mini-cristos andando pela terra. Que honra, sim ou não? Que privilégio, mas que responsabilidade. Honra, privilégio, mas que temor, que peso, que responsabilidade. Mas entenda, foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que você foi chamado, jovem. Foi para isso que você foi chamado, adolescente. Para ser igual a Cristo. Homens e mulheres. Mas isso não é algo simples. É desafiador. É uma luta constante contra a velha natureza. Mas entenda, deve ser algo intencional, diga intencional. E não acidental. Para ser semelhante a Cristo, queridos, nós temos que buscar essa semelhança. Isso não é algo que acontece naturalmente, embora isso seja obra do Espírito Santo em nossas vidas, mas é algo que nós temos que ter a intenção de buscar. Eu não posso somente pegar essa palavra e falar, não, eu sou a igreja, né? Eu faço parte da igreja, essa igreja é a plenitude de Cristo, então eu sou, não. Eu tenho que buscar isso, eu tenho que querer ser isso. Algum dia você já teve esse desejo no coração? De ser o reflexo de Cristo no meio dos seus colegas de escola? De ser o reflexo de Cristo no meio dos seus amigos? Algum dia, pelo menos, você já teve essa decepção de que você teve uma atitude, e depois de você ter aquela atitude, você falar, eu não fui igual a Cristo. Quem já teve essa decepção, diga misericórdia. Isso é bom, essa decepção, porque isso nos estimula a buscar sermos a semelhança disso. É algo que nós temos que correr atrás. Paulo disse, né? Eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão para depois que eu pregar a muitos, eu também não ser desqualificado. Fazer isso, nós temos que fazer isso, ou melhor, nós temos que fazer disso, ou seja, a semelhança de Cristo, o nosso alvo e projeto de vida. Você pode repetir isso comigo? Como cristão, escolhido, eu preciso fazer. Agora eu me enrolei, como eu vou colocar essa frase. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Eu acho que eu arrumei aqui. Como cristão, como escolhido, ser semelhante a Cristo deve ser o meu alvo e o meu projeto de vida. Ficou legal, né? Ficou legal. Vamos tentar de novo? Como cristão, como escolhido, ser semelhante a Cristo deve ser o meu alvo e o meu projeto de vida. Aleluia. Qual é o teu projeto de vida? Eu não sei qual é o seu projeto de vida. Você não está falando que você não pode ter outros projetos, principalmente os mais jovens. Mas que entre nós aqui, o nosso projeto de vida seja ser semelhante a Cristo, através de uma busca constante de transformação. É a morte do eu. Aleluia. Diga, é a morte do eu. Pode ser mais forte. É a morte do eu. Ah, está fraco ainda. Diga, é a morte do eu. Eu declaro
A morte do eu. Aqui. Porque, meus amados, não há semelhança de Cristo sem a morte do eu. Não há. Estou crucificado. Ele vem antes do que Cristo vive em mim. Você vai entender por que eu estou falando isso. Você pode repetir isso comigo? Estou crucificado. Vem antes do Cristo vive em mim. Porque a gente gosta muito de falar somente essa parte do apóstolo Paulo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas vamos olhar o texto, o que ele está dizendo. Vamos lá. Primeiro, o versículo 20 de Gálatas capítulo 2. Versículo 20. Esse é o texto que a gente mais costuma falar, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente nem fala o resto. Normalmente a gente nem decora o resto. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Mas veja o que o versículo 19 vai dizer. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Leiam vocês. Estou crucificado com Cristo. Mantenha aí, por favor, Leninha, para a gente tentar refletir um pouco nisso aqui que Paulo está falando, que é muito interessante. Porque o que ele está querendo dizer ali? Porque eu, mediante a lei, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. De que lei Paulo está falando? O que Paulo está querendo dizer aqui? Meus amados, ele não está falando da lei apenas como o decálogo, por exemplo, que são as leis morais, né? O Senhor Deus é o único Deus, não terás outro Deus diante de mim, não falarás o nome de Deus em vão, não fará para si imagens de escultura, guardar o sábado, que é outro assunto, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra seu pai e sua mãe, para que te prolongue os dias da terra. Faltou um. Tudo bem, não é somente essa questão. Paulo está falando do sistema da lei, que é o seguinte: se eu não cumprir os mandamentos, eu estou o quê? Condenado. Se eu cumpro, eu estou justo, eu sou justo diante de Deus. Mas se eu não cumpro, eu estou condenado diante de Deus. E o que Paulo está querendo dizer aqui é meio assim: olha, se a lei diz que se eu não cumpri-la, eu estou condenado, a condenação, a sentença, a penalidade é o que? A morte. Eu não cumpro, estou condenado. E depois da condenação vem a pena a ser cumprida. E a penalidade é a morte. Então, o que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos assim: olha, a lei diz que se eu não cumprir, eu estou condenado, e a condenação à morte. Então, mediante essa própria lei, eu assumo a minha culpa mesmo. Eu não consigo cumprir e eu me considero morto. Pode fazer meu atestado de óbito. Porque pela lei eu estou morto. Pela lei eu nunca vou me salvar, porque ele vai falar no capítulo 3 que é claro que mediante a lei ninguém vai ser salvo, porque ninguém consegue cumprir a lei. Então o Paulo ele admite essa situação e mediante a própria lei, porque essa é a regra da lei, eu morro para ela. Então eu não existo. Anula meu CPF, suspende meu CPF, porque eu mereço a morte. Mas por meio de Cristo, eu posso ter a vida. Aí o que ele faz? O que ele vai falar? Estou crucificado com Cristo, porque Cristo morreu por causa de quem, queridos? Pelos nossos pecados. Ele recebeu a condenação que era própria dele, foi a nossa condenação. Então Paulo, por uma questão de justiça, ele fala: eu estou crucificado com Cristo. Aí sim entra o próximo verso. Logo,
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, no meu dia a dia, eu não vivo mais por mim mesmo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E é por isso que eu digo, e eu peço para você repetir comigo, que não há semelhança de Cristo sem a morte do eu. Estou crucificado. Vem antes do Cristo vive em mim. Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Eu tenho que realmente entender que a vida que eu levo sem Cristo não vale a pena ser vivida. Mas diga, a semelhança de Cristo. Repete comigo, eu estou chato hoje para você ficar bem atento. A semelhança de Cristo exige avaliação pessoal. Sim. Se você quer ser semelhante a Cristo, isso vai exigir uma avaliação pessoal diária. Você vai ter que perguntar a você, ter a coragem de perguntar a você, o que há em mim que não se assemelha a Cristo? O que há em mim que não está me fazendo igual a Cristo? E eu quero chamar os irmãos para ver isso em 4 aspectos. Nos sentimentos, nos pensamentos, nas ações e nas reações. Primeiro, nos sentimentos. Eu sinto como Cristo sente. Eu estou falando de sentimento, aquilo que está dentro de nós. Ainda não estou falando de ação, eu estou falando daquilo que está lá no nosso interior. O que eu sinto, e olha aqui, preste atenção nisso, o que eu sinto especialmente em relação ao meu próximo. Isso é uma das coisas que mais vai nos identificar ou não com Cristo. É o sentimento que eu estou nutrindo, ou que eu nutro, pelo meu próximo. E você sabe qual é o sentimento que Cristo tinha pelo próximo. Qual era o sentimento? Era o amor. Quando o escriba fez uma pergunta a Jesus, ele perguntou assim, isso está lá em Marcos capítulo 12, no versículo 29, ele perguntou qual era o maior mandamento, qual era o principal mandamento. No versículo 28 ele pergunta, de Marcos 12, no versículo 29, ele diz, Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Marcos 12, 29, agora no 30. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que os outros. Agora preste atenção nesse versículo 31. O que Jesus diz? Ame, vamos ler juntos? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. É difícil? É. Mas Jesus dificultou ainda mais. Porque lá em João capítulo 13, 34, o Senhor deu um novo mandamento. João 13, 34 vai dizer, Jesus vai dizer, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Olha a diferença. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. O mandamento lá dizia o quê? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O padrão de amor estava na própria pessoa. Da mesma maneira que eu me amo, eu vou amar o meu próximo. Agora Jesus muda o padrão. Quem é o padrão do amor? Jesus.
Você não vai mais amar o seu próximo como você ama a si mesmo, porque o nosso amor é falho, mas o amor de Jesus é perfeito. Aí ele fala: ame uns aos outros assim como eu os amei. Aí a coisa fica mais séria, sim ou não? E olha o que Jesus vai falar no próximo versículo: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ou seja, nisso vocês vão ser a minha expressão. Nisso vocês serão o meu reflexo. Nisso vocês serão a minha semelhança. Quando vocês amarem uns aos outros, assim como eu os amei. Como está o nosso sentimento pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho, pelo nosso amigo do trabalho? Isso é muito sério, isso é tão sério que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é, diga, misericórdia, Senhor. É sério. Quem precisa de misericórdia aqui, fala misericórdia, Senhor. Porque a palavra de Deus está dizendo que se eu digo que amo a Deus e odeio meu irmão, eu sou um mentiroso, eu não estou na verdade, eu não vivo a verdade. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento dele, versículo 21, e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Então, se eu quero ser semelhante a Cristo, eu preciso olhar como estão os meus sentimentos. Se eu sinto amor ou ódio, se eu sinto amor ou raiva, amor ou inveja, amor ou indignação, amor ou pinima, amor ou frieza, amor ou apatia. E aí nós precisamos pensar também com respeito aos nossos pensamentos, se os nossos pensamentos também são semelhantes ao de Cristo. E aqui eu pego em Filipenses capítulo 2, versículo 5. A gente vai ler a partir do 5, mas vamos fixar no 5 primeiro. Olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu estou dividindo um pouquinho essas duas coisas, sentimento e pensamento. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra grega, frônese, ela é uma palavra que une o sentimento ao pensamento, que leva a ações, a escolhas, às decisões. Mas entenda, a gente sente as coisas no coração e depois a gente processa ela na mente. Sim ou não? É isso. A gente tem advogado aqui para consulta, tem psicólogo também para consulta. A gente sente, a gente processa. Se eu sinto ódio, no meu pensamento, o que eu vou querer fazer? O que eu vou planejar? O mal. Sim ou não? Eu vou planejar, de repente eu posso não fazer o mal, mas eu vou evitar fazer o bem. O quê? Fazer o bem para aquele ali? Ou não? Ele só me irrita, ele só me provoca. Ele não me valoriza, dá as costas para mim, agora quer que eu faça isso para ele. Não. Então veja, eu senti, aí eu processei aquele sentimento na minha mente. Aí a gente tem que pensar, eu tenho pensado, meus pensamentos parecem com os pensamentos de Cristo? Porque eu começo a sentir, eu processo na mente e depois eu entro para a ação. E a pergunta, o terceiro aspecto que devemos analisar se estamos parecendo com Cristo são as nossas ações.
Porque entenda, Cristo nos amou, Deus nos amou, a Trindade nos amou, e isso os levou a uma ação. Que ação? Vamos ler o texto agora. Capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha, ele sentiu, ele pensou, ele processou, e o que ele fez? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, porque Cristo, ele é Deus, ele é Senhor, mas enquanto ele estava aqui entre nós como homem, ele agiu como quem servia. Ele falou isso para os seus discípulos: eu estou entre vocês como aquele que... Oh, aleluia! Cristo é maravilhoso. Tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente ao plano de Deus até a morte, e morte de cruz. E é interessante que o apóstolo Paulo, fica comigo, é interessante que o apóstolo Paulo faz questão de falar que tipo de morte foi a morte de Cristo. Porque ele poderia falar, e tornando-se obediente até a morte. Mas Cristo não morreu de uma morte natural, de uma morte comum. Ele não envelheceu, ele não pegou uma doença que não poderia ter nele, que é puro santo. Ele não sofreu um acidente. Ele se entregou na cruz do Calvário. E a morte de cruz é uma morte condenatória. Quando os filipenses ouviram isso, ou alguém que ouviu pela primeira vez falar sobre Cristo, quando falou morte de cruz, ué, esse Cristo foi para a cruz. Só vai para a cruz ladrão, assassino, malfeitor. Entenda isso. O apóstolo faz questão de falar que tipo de morte que Cristo teve, para que ficasse claro que ele recebeu a condenação, a nossa condenação na cruz do Calvário. Então veja que o amor de Cristo por nós o levou a uma ação de sacrifício para nos salvar. As nossas ações, elas têm sido movidas por que tipo de sentimento e pensamento? Sentimos e pensamos igual a Cristo? E por último, o quarto aspecto, que eu acho um dos mais desafiadores, queridos. Porque quando a gente sente, e a gente vai processar na mente, nós ainda, se vivemos uma vida de oração, de leitura da palavra, em comunhão com os irmãos, na casa do Senhor, nós ainda conseguimos frear as nossas más intenções. Amém, amém? A palavra de Deus diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. A ira pode chegar ao nosso coração, e se a gente tiver tempo, a gente consegue processar, né? Uma mente cheia da palavra de Deus, a gente vai pensando, opa, Senhor, não posso deixar isso tomar conta da minha mente, do meu coração, me ajuda a amar, me ajuda a suportar esse meu irmão que está pisando no meu calo, me ajuda a aguentar ele e tal. Aí o Espírito Santo, Consolador, Santificador, vem lá e sopra graça sobre você. Aí você, em vez de fazer o mal, você vai falar só a graça. Aí quando você fala só a graça enche seu coração de paz, e o seu ódio é dominado pelo amor do Senhor. Mas e quando a coisa acontece rápido? E quando você está lá no trânsito, e você recebe uma ofensa, uma fechada, alguém xinga por você, ou alguém te provoca? A quarta coisa que nós temos que ver é se as nossas reações são iguais às reações de Cristo. Como você reage à ofensa? Como você reage ao mal que fazem em você? As provocações que fazem em você?
Como nós reagimos? Queridos, quem comigo pode pedir misericórdia? Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude. Porque eu entendo que essa é a parte mais difícil de todas. São as nossas reações. Nós reagimos mal às provocações, às injustiças. E quando a gente vê, a gente já falou, a gente já fez, a gente já reagiu. Que Deus tenha misericórdia de nós, como marido. Como às vezes reagimos mal com a esposa. Como esposa, como reagimos mal ao marido. E irmãos contra irmãos. Mas olha só o que Pedro vai dizer, o apóstolo Pedro lá em 2 Pedro, em 1 Pedro, desculpa, Milena, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Vamos ler a partir do 20, Mileninha, por favor. Vamos lá. Pois que glória há se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo, olha só, porque para isto mesmo vocês foram chamados. E aí, está dentro ainda de ser crente? Amém? Está entendendo o que o apóstolo está falando? Olha só. Para isso mesmo vocês foram chamados, porque Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, ou seja, sejam iguais a Ele. E olha só, Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Pois mas ele, quando insultado, ele não revidava com insultos. Olha a reação. Foi insultado. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Você está entendendo, meus irmãos? Que não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. E quando você olha o texto que está falando, lá em cima, né, é chocante, né? Foi para isso mesmo que você foi chamado. Para ser insultado e não revidar. E aí, está dentro? Quem está dentro, diga amém. Foi para isso que foi chamado. Não, peraí, pastor. É para isso, então eu vou receber insulto e eu vou ter que ficar calado? Eu vou ser maltratado e não vou ameaçar ninguém. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Vamos continuar a leitura, Milena. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Sabe o que acontece, queridos? Estou caminhando para o final. Nós queremos muito fazer o que Cristo fez. Expulsar demônio, curar, falar e as pessoas ficarem admiradas, tocar as pessoas, influenciar as pessoas. Mas ser o que Cristo foi é outra coisa. Ser o que Cristo foi, ser semelhante a Cristo é mais profundo. Paulo disse, o que eu quero é conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, me tornar parte dos seus sofrimentos, me tornar como Ele na sua morte. O apóstolo tinha esse desejo no coração, não vou ler o texto, está lá em Filipenses capítulo 3, se você quiser conferir. Paulo, olha que era um homem que Deus usava, era um homem que tinha dons especiais, pessoas foram curadas através da vida dele, demônios expulsos, vidas se convertendo, mas para ele o que importava era conhecer a Cristo, era ser igual a Cristo, ele buscava esse alvo.
Mas tudo isso tem que começar no coração. Um desejo ardente no coração. Primeiro até mesmo, querido, porque isso é uma questão de justiça. Nós queremos justiça, sim ou não? Justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto. E o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, 2 Coríntios 5,14, ele vai falar assim: pois o amor de Cristo nos domina, ou como diz na outra versão, nos constrange, nos leva a algo, porque reconhecemos isto, vocês, um morreu por todos, logo todos morreram. Nós precisamos, mantenha aí, Leninha, precisamos ter esse sentimento. Até os 3 mosqueteiros tinham esse sentimento, né? E muitas vezes nós não temos, né? Não tinha um por todos, todos por um. É o que Paulo está falando aqui. Quem lembra que uma vez eu fiz isso lá na igreja? Um por todos, todos por um. É uma consciência. Se Cristo morreu por nós, então todos morreram. E olha o versículo 15. E ele morreu por todos, para os que o que vivem não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por isso que Paulo fala lá: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Então é uma questão de justiça. E o desejo ardente de ser igual a Cristo. Será que você quer realmente ser semelhante ao leão de Judá, ao Cordeiro de Deus, ao novilho que veio para servir? Você tem essa meta, esse projeto de vida no seu coração? Porque foi para isso que nós fomos chamados. Tem um amém aí? Foi para isso que você foi chamado? Não. Não. A igreja é outro nível, gente. Isso aqui é outro nível de comprometimento, de fé, de amor. Nós fomos chamados para sermos semelhantes ao Filho de Deus. E eu peço ao Pai, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo gere isso em nossos corações nessa noite. O desejo ardente de parecermos com Cristo. Que isso seja algo inegociável. Que quando eu tiver uma reação que não seja igual em Cristo, que eu fique para baixo. Não, eu não posso admitir não ser igual a Cristo na minha vida. Eu fui chamado para isso. Eu fui escolhido para isso, eu fui salvo para isso. E eu não posso admitir menos do que isso na minha vida. Eu tenho que nutrir em mim o desejo ardente de ser igual a Cristo, ser semelhante a Cristo. Ser capaz de me importar com o próximo. Ser capaz de suportar o próximo em amor. Ter compaixão com o próximo. Eu acho tão bonito esse texto lá de Mateus capítulo 9, 36, que diz que, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ei, vamos fazer um pequeno teste sobre se o nosso sentimento, se o meu sentimento, se o teu sentimento está se assemelhando ao sentimento de Cristo. O que você sente quando você sai daqui a pouco e vê os bares cheios e vê os jovens espalhados aí pelas ruas? O que você sente no coração? Porque quando eu olho esse texto, eu penso que é isso que Jesus está falando. Eu penso que Jesus está olhando assim, está com os discípulos andando, e de repente ele olha aquele monte de gente perdida, sem saber o que é a verdade, seguindo o ensinamento dos fariseus, dos saduceus, uma confusão,
pessoas aflitas. Olha o que Jesus fala. Gente, foi Jesus que falou. E está na palavra de Deus. Então ele estava olhando pessoas que estavam o quê? Sofrendo. Estavam em aflição, estavam oprimidas, depressivas, como ovelhas que não têm pastor, ou seja, que não sabem para onde estão indo, que estão caminhando. E uma ovelha que não tem pastor, ela pode cair em qualquer buraco. Uma ovelha que não tem pastor, ela está vulnerável a qualquer presa. E Jesus olhou para aquelas vidas e olhou, eles estão como ovelhas sem pastor. Ele não está falando, Jesus não está falando que é um crente que não tem uma igreja, não. Ele está falando de pessoas que estão soltas, aflitas, sujeitas aos perigos desse mundo. O que sentimos quando nós olhamos as pessoas? Ele se compadeceu. Esse é o Espírito de Cristo, querido. Esse é o Espírito que nós devemos ser. Devemos ter. É o que nós devemos ter e ser. É o que a igreja deve ter e ser. Porque somente assim nós viveremos Cristo na sua plenitude. E seremos a plenitude de Cristo aqui na terra. Se eu tomo esse título para mim, mas eu não pareço com Cristo. Mas se Cristo viver realmente em nós, com a morte do nosso eu, nós viveremos como seu corpo, seu reflexo, suas expressões. Que as virtudes de Cristo estejam presentes em nossas vidas, pelo seu Espírito que habita em nós. Que haja o desejo em nossos corações, pois é o nosso destino sermos semelhantes a Cristo. Eu quero encerrar com esse texto que é muito importante. Vamos fazer o seguinte: o Ministério de Louvor sobe aqui, enquanto Milena vai colocar para mim o texto lá de 1 João capítulo 3. Esses últimos domingos eu tenho passado um pouco da hora. Eu vou tentar mandar você ir para casa no horário hoje. 9 horas vamos encerrar. Mas que nós saiamos daqui com isso em mente. Se você sair daqui com isso em mente, eu louvo a Deus. Com a consciência que você foi chamado, que você foi chamada, que você foi escolhido e você foi escolhida para ser a imagem de Cristo nesta terra. Dá para você entender isso? A grandeza desta verdade. Vamos repetir comigo isso? Nós fomos chamados para sermos a imagem de Cristo nesta terra. E mais do que isso, que é o que esse texto vai dizer. Quantos estão em Cristo? Isso é importante. O nosso destino é sermos semelhantes a Cristo. No final, nós seremos semelhantes a Ele. Hoje carregamos pecados, por mais que tentamos ser semelhantes a Cristo, carregamos pecados, carregamos fraquezas, mas um dia a obra vai estar completa. Olha só o que o texto diz. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Por esta razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser.
Ele começou uma obra, mas ainda essa obra não está completa. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque sabemos que quando Ele se manifestar, Cristo, seremos semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Há uma esperança para os filhos de Deus. Sermos semelhante ao leão, ao cordeiro, ao Filho de Deus. Esse é o nosso destino. Nós vamos chegar lá. Quem vai chegar lá comigo? Eu quero chegar lá. Seremos semelhantes a Ele. Agora, olha o que o apóstolo vai dizer no versículo 3. E todo que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Você tem a esperança de ser igual a Cristo? Você tem essa esperança de ser igual a Ele, semelhante a Ele? Então, enquanto não chega esse dia, se purifica. Busca a imagem dele. E isso só é possível, como eu disse. Não há semelhança de Cristo sem a morte do eu. Por isso a gente canta esse hino que a gente vai cantar agora, mais de ti e menos de mim. Mais de Deus, mais de Cristo, menos do Jeremias. Amém? Feche seus olhos.